Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Educação Financeira do Zero, o espaço onde você aprende de forma prática e sem enrolação a conquistar o controle das suas finanças pessoais e desvendar os segredos do mercado financeiro. Meu nome é Thiago Coimbra, eu sou economista e consultor financeiro e vou te acompanhar por aqui. Hoje nós vamos falar sobre o câmbio, o dólar, como isso impacta no nosso dia a dia, como isso funciona, para te ajudar a entender quando você ouve uma notícia relacionada ao câmbio, saber o que isso interfere na tua vida, no teu dia a dia, tá? Mas antes de irmos para o assunto de hoje, de forma bem breve, eu queria agradecer a todos que têm acompanhado esse podcast, tem deixado seus comentários, ser até breve aqui mesmo. Alguns dos comentários foi de que tem fugido um pouquinho da proposta de sem enrolação, tem demorado muito para entrar no conteúdo, mas não posso deixar de agradecer a você que tem escutado esse conteúdo, que tem compartilhado com os amigos. Esse podcast tem alcançado muito mais pessoas do que eu imaginava lá no início desse projeto. E graças a você que ouve, que compartilha e deixa aqui seus comentários, se tem algo que você gostaria de ouvir, se tem algo que você vê que está fugindo da proposta, deixa nos comentários também ou manda lá pelo Instagram, tá bom? Mas não deixa de comentar, não deixa de compartilhar esse conteúdo aqui para quem você gosta. E agora sim, sem enrolação, vamos para o conteúdo de hoje. Nós vamos falar um pouquinho sobre o dólar, como isso afeta o nosso dia a dia e como funciona na prática essa questão com a moeda americana. Primeira coisa que eu queria que você entendesse é que quando nós falamos de dólar, quando nós falamos de câmbio aqui no Brasil, morando no Brasil, nós estamos falando da troca de moeda, literalmente, tá? Quando a gente fala, o dólar subiu ou o dólar caiu, significa, na prática, o dólar é um produto. A moeda dólar é um produto, que ora ela custa R$5, ora ela custa R$5,50, ora ela custa R$4,50, tem oscilação. E como um produto, essa oscilação se dá por conta da demanda. Quanto mais pessoas procurando aquele produto, desejando aquele produto, demandando aquele produto, tá? Mais caro ele fica. E ao contrário também, quanto menos pessoas demandam por aquele produto, menos pessoas desejam aquele produto, o preço dele tende a cair, tá bom? Então, o dólar como um produto, ele sofre alterações no valor dele de acordo com a demanda. Quanto maior a procura, quanto maior a demanda, tende a valorizar o preço daquele produto, que agora nós estamos chamando de dólar. Quanto menor a procura, quanto menor a demanda por este produto, consequentemente, menor é o valor dele também. Então, quando você vê, o dólar caiu de R$5 para R$4,50, significa que menos pessoas estão precisando, desejando ter dólar na sua carteira por algum motivo e por isso menos pessoas procurando, o preço da moeda ficou mais barato. E agora que você entendeu que o dólar é um produto, tá? Ele não é só a moeda dos Estados Unidos, ele é um produto. Agora, o que você precisa entender? O porquê dessas variações. Por que horas as pessoas querem mais dólares? Por que horas as pessoas querem menos dólar? E isso vai muito, principalmente no mercado financeiro, com relação, no nosso caso aqui, ao investidor estrangeiro. Quando o investidor estrangeiro, que não é um residente no Brasil, tá? Ele vai escolher onde colocar o dinheiro dele, se ele enxerga que o Brasil é um lugar que é vantajoso para ele, é um lugar que ele deseja colocar o capital dele, o que ele faz? Ele vem com os dólares dele para o Brasil, tá? Quase que 100% das vezes de forma virtual, ele traz os dólares dele para o Brasil e troca por reais. Ou seja, são mais dólares entrando
no mercado brasileiro. Então, se você aumenta a quantidade de dólares no mercado brasileiro, consequentemente, imagina que aquele produto prateleira de café. Se eu tenho pouco café lá à disposição para venda, o preço dele começa a ficar mais caro. Agora, vem uma safra nova, eu encho a prateleira de café, agora está sobrando café na minha prateleira. Consequentemente, o preço tende a cair. Então, quando o investidor estrangeiro ele tem mais desejo em investir no Brasil, ele traz dólares para o Brasil. Consequentemente, a moeda americana ela fica mais barata em território brasileiro, ou seja, ela fica mais desvalorizada, porque tem uma quantidade de moeda americana, uma quantidade de dólar maior do que tinha no período anterior. Consequentemente, o preço dele cai. E o inverso acontece quando o investidor estrangeiro, por algum motivo, às vezes por conta de algum risco que ele está enxergando, alguma mudança econômica, alguma mudança política no cenário brasileiro, e ele se sente inseguro com o dinheiro dele que está aqui no Brasil. Aí ele faz o caminho inverso. Ele pega os ativos dele, aquilo que ele investiu aqui dentro do Brasil, que é cotado em real, ele troca por dólares e leva os dólares dele embora do Brasil. Consequentemente, a oferta da moeda americana, ou seja, a quantidade de moeda americana no mercado diminui no mercado brasileiro. E então acontece o inverso, o preço do dólar começa a subir, porque agora eu tenho menos dólares do que no período anterior. Espero que tenha ficado claro essa questão de que o dólar é um produto, tá bom? E que esse produto ele sofre alteração devido à quantidade disponível dele no mercado. Que no exemplo que eu utilizei com relação ao investidor estrangeiro, quando ele traz dólares para o Brasil, o dólar fica mais barato. Quando ele leva os dólares embora, o dólar fica mais caro porque agora eu tenho menos dólares. Mas, Thiago, eu não sou investidor, eu sou residente no Brasil. Por que isso impacta a minha vida no dia a dia? Vou te dar um exemplo simples de economia, tá? Vou tentar ser o mais simples possível. E vamos pegar um produto que eu já falei aqui nesse podcast, que é o café. Imagina o café. O Brasil é um dos maiores produtores de café do mundo, exporta café para o mundo inteiro. E o que acontece? Quando um consumidor, uma indústria consumidora de café, por exemplo, lá na Europa, eles querem comprar café brasileiro. Então, eles fazem uma cotação. Essa comercialização é sempre cotada em dólar. Então, imagina que 1 quilo do café brasileiro para uma empresa que quer comprar lá nos Estados Unidos custa 50 reais. Ou seja, o dólar está a 5 reais. Então, quando ele faz essa cotação, o valor informado para o comprador europeu não é 50 reais, é 10 dólares, se o dólar tiver a 5 reais, tá? Então, vamos nesse exemplo aqui. 5 reais o dólar, então eu faço uma cotação, quero comprar café do Brasil, estou na Europa, quanto que custa 1 quilo de café brasileiro? 1 quilo de café brasileiro custa 10 dólares. Então, nesse nosso exemplo, o produtor brasileiro já fez todos os cálculos de que para ele vender o café brasileiro, ele tem o preço em real, o preço final em reais é 50 reais. E aí, fazendo a cotação para o dólar, são 10 dólares. Então, está certo na cabeça do produtor brasileiro, fala, olha, eu vou receber 10 dólares, eu vou transformar em reais para pagar as minhas contas, afinal de contas eu pago contas em reais, e eu vou ter aqui 50 reais na minha mão por cada quilo que eu vender. Porém, no meio do caminho, tá? Antes de ser efetuado o pagamento, digamos que não tinha nenhuma cláusula de proteção no contrato com relação a isso, o câmbio ele se valorizou e agora o dólar não é mais 5 reais. Esse dólar agora é 6 reais, por exemplo, tá? Vou exagerar um pouquinho o exemplo para ficar mais claro. E agora o dólar é 6 reais. Então o que vai acontecer? Agora então o produtor brasileiro ele vai entregar a quantidade de café que foi contratada e vai receber 10 dólares para cada quilo de café que ele entregou. Então quando ele recebe o valor, ele vai pegar cada 10 dólares que ele recebeu e vai trocar por reais.
E o que vai acontecer? Quando ele fizer essa troca, como o dólar agora é R$6, ele vai ter R$60 a cada quilo que ele vendeu. E ele vai ver que ele tem agora R$10 a mais por cada quilo de café que ele vendeu. Poxa, super positivo esse negócio, ganhei muito dinheiro. Mas na verdade não mudou nada. O preço que ele acertou com o comprador europeu foi o mesmo. Foi o mesmo para o europeu, não mudou nada. Ele pagou os mesmos $10 por quilo. Para o produtor brasileiro foi uma baita vantagem, porque agora ele tem R$10 a mais por cada quilo que ele entregou de café. Então foi um excelente negócio. Porém, o contrário também poderia ter acontecido. E aí, na hora de que fosse ser concretizada a negociação, na hora de ele entregar o café, o comprador europeu ia entregar para ele os mesmos $10 por cada quilo de café. E quando o produtor brasileiro fizesse a troca de moeda, ele ia ver que ele ganhou, na verdade, R$40 por cada quilo de café que ele entregou. Consequentemente, ele teve um prejuízo, vamos dizer assim, de R$10 a cada quilo que ele entregou, considerando o preço que ele idealizou no momento que ele fechou o contrato com o vendedor europeu. Então, essa oscilação atinge diretamente o produtor ou o empresário brasileiro que trabalha com produtos que tenham relação com o mercado internacional. Thiago, mais uma vez, eu não vendo café para fora do Brasil, eu só sou consumidor de café. Então, por que isso me afeta? Isso te afeta porque imagina no exemplo 1, que o dólar está se valorizando frente ao real. Você percebeu que o produtor brasileiro ele teve uma vantagem, ele começou a ter uma margem maior de ganho por cada quilo de café, só porque a moeda se valorizou, a moeda americana se valorizou frente ao dólar. Então, quando o dólar sobe, fica muito mais interessante para o produtor brasileiro vender café para fora do Brasil e não no mercado interno, não para os brasileiros. Então, não é lógico que é automático, tá? Mas leva um tempo para ter um movimento desse no mercado. Mas se o dólar se mantém por muito tempo valorizado, o produtor ele vai ter com certeza mais interesse em exportar do que vender para o mercado interno. E o contrário também. Se a moeda brasileira se valoriza frente ao dólar, ou seja, o dólar fica mais barato, o produtor brasileiro ele precisa aumentar o preço em dólar para conseguir fechar os custos dele. Consequentemente, o preço do café brasileiro vai ficar mais caro lá fora. E, consequentemente, o estrangeiro vai ter talvez menos interesse em comprar o café brasileiro, porque o café brasileiro ficou mais caro agora. Porque lembra lá no nosso exemplo, o dólar caiu, ou seja, agora é R$4 por dólar. Então, para o produtor brasileiro ter os mesmos R$50 por quilo de café, ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que vender o café em dólar mais caro. E nessa de vender o café em dólar mais caro, isso o comprador europeu ele vai perceber. E ele vai falar, olha, o café brasileiro está muito caro, vou esperar reduzir os preços, porque o produtor brasileiro agora não está mais cobrando $10 por quilo de café, ele está me cobrando R$12,50 por cada quilo de café. Por quê? Porque o câmbio teve uma desvalorização. O dólar agora custa R$4, tá bom? Então isso faz com que talvez o produtor brasileiro consiga vender menos lá fora, consequentemente vai sobrar café aqui dentro no Brasil e você vai ver o preço do café diminuindo. Isso não acontece de um dia para o outro. Isso vão sendo alguns meses, vai levar alguns meses aí para ser percebido, tá? E outra, sempre vai tentando-se um ajuste, tentando dar uma equilibrada no mercado. Thiago, mas só acontece então com o café? Não, porque se você perceber, sempre que a gente escuta notícias de que o dólar subiu mais, o câmbio tá fora de controle, está subindo muito, um dos primeiros produtos que a gente percebe é o trigo,
que afeta o nosso pãozinho, que afeta tantos outros alimentos aqui no Brasil, que é o trigo, que é um produto que podemos dizer que é um produto importado aqui no Brasil. Então, se é importado, precisamos comprar em dólar. Se o dólar fica mais caro, nós passamos a pagar mais caro por esse produto importado. E aí, com essa lógica, fica fácil de você entender. Se o dólar sobe, eletrônicos, por exemplo, smartphones e todas as outras coisas que nós compramos que não são produzidas no Brasil, ficam mais caras porque a base da troca, que é a troca de moeda, a base da negociação, da compra, que é a troca de moeda brasileira por estrangeira, ficou mais cara porque a moeda estrangeira está mais cara do que no período anterior. Então, agora que você compreende o que é o câmbio, quais os impactos, como ele se movimenta, você precisa ter em mente como se proteger dessas variações. Se você é empresário, trabalha com o mercado estrangeiro, se você ainda não faz, você devia fazer algum contrato que a gente chama de contratos de hedge. O que significa? Poxa, eu compro ou vendo a moeda estrangeira na mesma quantidade de que eu estou fazendo um contrato de negociação ali. Ou seja, se a moeda ficar mais cara, dependendo da operação que eu estou fazendo, se é importação ou se é exportação, se a moeda ficar mais cara e vai me levar um prejuízo de 10% na negociação que eu fiz, por outro lado, eu vou ter um lucro de 10% na moeda que eu fiz no contrato de hedge. O contrato ele vai funcionar como com efeito ao contrário. Se eu tiver prejuízo de um lado, eu tenho lucro na mesma proporção do outro lado. Se você é empresário, não é uma operação muito simples, mas procura o seu assessor, conversa com o seu assessor, aí ele vai saber te orientar como fazer um hedge. Eu não sou empresário, não trabalho com mercado externo, mas também quero me proteger. Com relação aos seus investimentos, também conversa com o seu assessor. Diversifica os seus investimentos, coloca um pouquinho no teu portfólio ali de moeda estrangeira para você se proteger contra essas variações ou aproveitar oportunidades em relação a essas variações, sempre com muito cuidado, sempre dentro do teu perfil de risco, para que você não comece a assumir mais riscos do que você tem propensão a assumir. E, Thiago, eu não sou nem empresário, não sou nem investidor. Então a situação está bem complicada. Você precisa começar ontem a ser um investidor. Você precisa aprender a guardar dinheiro, fazer reservas, não só para a questão da variação cambial, tá? Nas suas reservas ali, talvez em algum momento você vai chegar no momento de diversificar e também fazer proteção em relação à moeda estrangeira. Mas, se você ainda não é um investidor, se você não faz... E investidor, eu não estou falando uma pessoa que tem 1 milhão guardado. Estou falando uma pessoa que ela não gasta 100% do que ela ganha todos os meses. Mas ela separa uma parte ali das finanças dela e investe todo mês colocando dinheiro para trabalhar para ela. Então, se você ainda não está nesse ponto, volta lá nos primeiros episódios, escuta com atenção, começa a colocar em prática e você vai ver que daqui um pouco você já vai ter uma reserva legal e você já vai começar a pensar em coisas mais sofisticadas como proteção em relação à variação cambial. Por hoje é só. Então, agradeço a audiência, agradeço mais uma vez você que tem escutado esse podcast. Compartilha, deixa seu comentário, manda para as pessoas que você gosta, deixa seus comentários aqui, ou pode acessar também o nosso Instagram, Coimbra_consultoria. Me chama por mensagem, deixa algum comentário em algum dos posts. Se você não segue ainda a página, siga a página. A gente de tempo em tempo coloca conteúdos muito bons ali. Então não deixa de investir na tua vida financeira através de conhecimento. Fico por aqui e até a próxima.